Olá, alunos! Cheguei, eu, professora Laísa Teixeira, estou hoje aqui com vocês para falar de um novo assunto. Digamos assim, gente, que para você entender esse assunto, você vai ter que ter já aquela noção, né, do que é, por exemplo, uma replicação, uma duplicação do DNA. Como assim, professora? Pois é, gente, você vai ter que ter todo aquele conhecimento que você aprendeu sobre células, desde as suas estruturas, organelas, aquele conhecimento prévio do núcleo celular, a importância dele, para entender o que, professora? Para entender esse processo que é o que a gente vai ver nesta aula. Lembrando que na aula anterior, vocês já estudaram um pouquinho, né, da duplicação do DNA e a importância, né, desse processo para as células. E para essa aula, deixa eu abrir aqui para vocês, para essa aula que vai tratar sobre divisão celular, a gente vai ver especificamente o ciclo celular e a mitose, tá? Então essa aula ela é dividida em duas partes, né? Parte 1, parte 2. A parte 1, especificamente, ela vai falar sobre mitose, que é o que a gente vai aprofundar nessa aula. A parte 2 vai falar sobre meiose, que seria a continuação, né, desse nosso, como é que eu posso falar, dessa nossa aula. Né? Então, a célula, pessoal, constantemente, ela está o quê? Ela está em atividade metabólica. Então, você já parou para pensar que às vezes você passa por algum lugar e sem querer você arranha, dá uma lesãozinha, sofre uma pequena lesão e depois de algumas semanas, aquele tecido, né, que sofreu aquela lesão, aquele machucado, aquele ferimento, ele vira o quê? Ele se reconstitui, não é isso? Aquilo ali, pessoal, aquele processo que aconteceu de regeneração, podemos falar assim, regeneração das suas células ali, presente de repente numa pequena lesão, num pequeno ferimento, num pequeno machucado, ali, gente, é o que a gente chama de divisão celular do tipo mitótica. Por quê? Porque aquela reparação de tecido, né, de célula, fez com que você tivesse o que? Reparado aquela lesão. Outro ponto também que é bastante legal falar, a questão do crescimento, a sua altura, o crescimento, a multiplicação das células que formam o meu corpo, o seu corpo, é um processo que eu tenho que um processo de divisão celular. Né? E dentro desse processo da divisão celular, né, a gente tem o que a gente chama de ciclo celular. O que seria o ciclo celular? Dentro do ciclo celular, né, biologicamente falando, geneticamente falando, a gente tem um período que recebe o nome de intérfase ou interfase. Nesse período, a nossa célula, ela tá o quê? Ela tá a todo vapor, naquele gás, sabe? Todo vapor. E nesse período da intérfase, eu vou ter o quê? Eu vou ter três, né? Eu posso falar assim, eu tenho três processos que vão acontecer nesse período que a gente também vai estar vendo e estudando nessa aula, que seria um dos processos muito importantes que acontece nesse período, é o processo da duplicação do DNA, tá bom? Para que uma célula mãe, né, a gente chama na biologia de célula mãe, possa se dividir e originar duas células filhas. Então, vou pedir agora para o meu diretor cortar aqui para a telinha. Né? Vamos lá, diretor. Vamos lá, que eu vou mostrar aqui para vocês. O que acontece, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem, né? Só reforçando aqui o ciclo celular, que é o que a gente vai ver, né, nessa aula, e os conhecimentos prévios desse tipo de divisão que é a mitose. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, né, esse processo aqui, ó, que eu tô circulando aqui para vocês, seria o que a gente chama de intérfase, tá? Onde eu tenho três fases ou três períodos, fase G1, fase S e fase G2. Isso aí, pessoal, né, é só uma forma de ilustrar o que vai acontecer na célula para que ela entre na fase
de divisão celular. Então, você vai ter uma célula mãe, vou colocar aqui uma célula mãe, e essa célula, ela vai estar originando duas células filhas. E essas células que elas vão estar, né, que ela está originando, ela tem que ser cópia de si mesma. Para que a gente tenha essa cópia de si mesma, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma duplicação de todos os componentes que formam essa célula, para que essa célula seja igual à célula mãe, tá? Resumindo aí, né? Então, vamos falar aqui agora de uma divisão geral, uma visão, né, geral com relação ao processo da divisão celular. Então, aqui vocês estão vendo a divisão, né, a imagem que mostra a divisão celular, que é o que eu falei aqui de início, que trata da capacidade de uma célula se dividir, dando origem o quê? A outras células. E lembra que eu falei aqui para vocês, dentro da divisão celular, a gente tem um processo que recebe o nome de mitose. Vou até abrir e entrar aqui de novo. Né? A gente tem um processo que recebe o nome de mitose, que é o que a gente vai ver nessa aula. A mitose é o quê? É uma célula se multiplicar e originar uma cópia de si mesma, tá bom? É a célula que vai se dividir e vai originar uma cópia de si mesma. E eu tenho dentro do processo de divisão celular, eu tenho a meiose. Vocês vão ter um aprofundamento melhor na próxima aula, mas eu não posso não deixar de falar da meiose para a gente fazer o quê? A comparação, né, desses dois tipos de divisões celulares. Na meiose, eu vou ter o quê? Eu vou ter o que eu chamo de divisão reducional, e ela vai acontecer nas células gaméticas. As células, né, que nesse caso aqui, as células precursoras, né, dos cromossomos sexuais, tá bom? Então, há essas células gaméticas que vão fazer com que o indivíduo, ou seja, do sexo genético masculino, ou seja, do sexo genético feminino. Para essas células gaméticas que vão estar constituindo, por exemplo, o óvulo ou o espermatozoide, ao invés da gente ter cópia de si, né, uma célula original, uma cópia de si mesma, nesse processo da meiose, ela vai ter o quê? Ela vai ter metade dos seus cromossomos. Nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos, beleza? Beleza. No processo da mitose, a célula mãe, com 46 cromossomos, ela vai ter que gerar uma cópia de si mesma também com os 46 cromossomos. Já numa célula onde eu tenho a meiose, eu vou ter que ter uma célula mãe que vai estar gerando a célula filha com a metade dos seus cromossomos. Se é 46, essa célula filha, ela vai vir com 23 cromossomos. É só um ponto aí que eu acho interessante falar, né, que para vocês já saberem, até porque é uma situação que vocês vão ver na próxima aula. Então, meu diretor, novamente, corta agora para a telinha para a gente começar essa elucidação. Voltando aqui, gente, nos procariontes, a divisão celular, ela vai ser o quê? Do tipo simples. Né? O eucarionte, que somos nós temos o quê? Uma maquinária mais complexa, porque a gente tem núcleo celular, nós temos organelas citoplasmáticas. Já nos procariontes, já ao contrário, acaba sendo simples. No caso aqui dos seres procariontes, quem são os representantes dos procariontes? Os moneras, né? As bactérias. Então nesse caso aqui, a gente vai ter a célula mãe, observando aqui a imagem, né? Uma célula bacteriana, uma célula mãe. Essa célula mãe, ela vai multiplicar, né? Ela duplica o seu DNA, olha aqui a duplicação do DNA, e ela aumenta de tamanho. No caso aqui dos procariontes, eu não tenho o que eu chamo de divisão celular, mas eu tenho o que eu chamo de bipartição, onde essa célula a célula mãe vai originar cópias de si mesma, só que nesse caso aqui de células filhas, que vão ter o quê? A mesma cópia,
do seu DNA, tá bom? Então, resumindo e lendo aqui, né? O DNA se duplica e o citoplasma, nesse caso aqui, né, da célula, ele acaba sendo estrangulado, tá? Ficando cada uma delas com uma cópia do DNA da mãe. Sendo assim, nos unicelulares serve a reprodução assexuada, né? E a multiplicação dos organismos. Tá ok? Isso aqui é só uma base para vocês entenderem como que acontece esse processo de multiplicação, né, celular nos procariontes. Quando a gente fala, né, disso aqui, a gente consegue já pensar, elucidar, e como é que vai acontecer nos eucariontes, professora? Pois é, gente, nos organismos eucariotas, né, e nesse caso aqui, né, mais uma palavrinha aqui, eucariotas, do tipo que sexuado, isso quer dizer o quê? Que eu recebo, né, material genético tanto de origem materna quanto de origem paterna, tá bom? Para formar um único indivíduo. Então, nos organismos eucariotas e sexuados, ocorre nesse caso dois tipos de divisão celular que eu já até elucidei aqui para vocês, né? Que é a mitose, que é o que a gente vai ver, já estamos vendo, né? Que nesse caso forma células com o mesmo número de cromossomos. Então, se a célula mãe, hipoteticamente, pessoal, se a célula mãe tem 2 cromossomos, ela vai ter que gerar células filhas também com 2 cromossomos, com cópias dos seus cromossomos. Então, tem que ter a mesma informação genética, mesma informação genética da célula matriz, que é a célula mãe, tá? E já no caso da meiose, que é o que eu falei para vocês, que vai acontecer nas células gaméticas, as células que vão estar originando, né, ou o espermatozoide ou o óvulo, né, a gente já vai ter o quê? Um outro tipo de divisão que vai fazer com que a célula, ao invés dela gerar uma cópia de si mesma, ela já tem esse número de cromossomos pela metade. Né? Então, uma célula que tem 2 cromossomos, numa meiose, ela vai gerar uma célula com 1 cromossomo, a metade, tá bom? Então, isso aqui, ele é primordial e importante que vocês saibam. Por quê, professora? Porque, né, no caso aqui da meiose, eu tenho a meiose, que a gente fala que é do tipo reducional, porque ela vai reduzir o número de cromossomos. E no caso da mitose, eu tenho o que eu chamo de mitose equacional, porque ela equaciona, igual uma equação de matemática, sabe? Então, ela vai equacionar o número de cromossomos. É um dos pontos aí que é bastante importante, que você não deve deixar, você tem que saber, gente, né? Tem que saber, tem que entender da maquinaria de uma célula para entender como é que acontece. Dentro do processo aqui da divisão celular, a gente tem o que eu chamo de ciclo celular, né? O ciclo celular é o período que vai dar origem de uma célula, deixa eu só marcar aqui para vocês, vai dar origem de uma célula a partir de outra, ao fim de uma divisão celular, do processo. Então, o ciclo celular todo, incluindo o que a gente chama de intérfase, que dentro dessa intérfase ou da interfase, a gente tem o G1, gap 1, a fase S e a fase G2, tanto nos processos da mitose como na meiose. E para elucidar aqui para vocês, esse processo aqui da divisão, né, depois que acontece esse processo da intérfase, eu tenho que uma outra divisão, que é o processo no qual a célula, de fato, ela vai o quê? Se dividir. Aí eu tenho a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase.
Pessoal, essas fases, elas são fases, né, didáticas para que você consiga compreender o que vai acontecer em cada período. Existe até uns macetes, né, com relação a essas fases da divisão celular, né? Então, se você pegar, né, a gente tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, certo? 4 fases. E existe, né, uma frasezinha que é assim: prometa, Ana, telefonar, que é uma forma de vocês gravarem essas fases que compõem, gente, a divisão celular, tá bom? Mas antes dessa fase acontecer de fato da célula se dividir, né, em células filhas, a gente tem o quê? Isso aqui que vocês estão vendo aqui do meu lado, deixa eu marcar aqui para vocês, que é a intérfase e essas 3 fases, G1, fase S e fase G2. Deixa eu ver se eu consigo aqui marcar aqui para vocês, é a fase G2. Esse processo aqui é o processo que dura mais tempo dentro do ciclo celular. Ele acontece assim na maior parte do tempo, que é o momento que as células estão a todo vapor, com atividades metabólicas, as organelas estão funcionando, né? E para que aconteça esse período, né, da divisão celular, a célula, digamos assim, que ela para esse grande evento, tá bom? Mas eu vou falar ainda da intérfase. Então, meu diretor, vamos voltar aqui para a telinha para a gente continuar aqui com essa fase aqui. Então, dentro do ciclo celular, a gente tem essas 3 fases, né? Esse intervalo, digamos assim, que é a fase G1, fase S. Essa fase S, pessoal, é a síntese de DNA. É quando eu tenho, né, a replicação, a duplicação do DNA. Síntese de DNA, né, nada mais é do que o quê? Produção do DNA. É o momento que a célula, aqueles filamentos celulares, né, os filamentos, no caso do DNA, eles estão em processo de replicação, tá? Por quê? Porque a célula vai se dividir e vai ter que originar cópias de si mesma. Então, esse DNA ele tem que ter uma cópia para ir para outra célula, nesse caso, a célula filha. E eu tenho uma outra fase, que é a fase G2 também, né, que seria o intervalo para que, de fato, eu tenha a mitose. E essas subdivisões que vocês vão ver daqui a pouco, vocês vão aprender agora comigo, tá bom? Então vamos lá, olha aí a professora Tabita. Então, gente, a mitose, ela serve para quê? Né? A mitose é um tipo de divisão muito frequente entre os organismos da Terra atual. No caso dos pluricelulares, eu, você e vários seres vivos, tá? Ela vai fazer o quê? Eu posso dizer que ela repara tecidos lesados. Lembra daquele exemplo que eu dei, né? Às vezes você está caminhando, sem querer você escorre em alguma coisa, de repente ali você tem um arranhão, uma pequena lesão ali. Então, aquela lesão depois de alguns dias, semanas, você percebe que aquele tecido ali, né, que foi lesado, ele fica o quê? Reparado. Ali eu vou ter o quê? Ali eu vou ter células que vão passar pelo processo da mitose, tá bom? Então, repara tecidos lesados, repõe células que normalmente morrem e também está envolvida no crescimento, gente, no crescimento, né? Então, a gente tem as células somáticas do nosso corpo, né? Então, elas vão estar envolvidas nesse crescimento, nessa reparação de tecido, tá ok? Então, isso aí é um ponto, né, que vocês não podem, né, esquecer. É a função, a importância da mitose. Vamos lá. Então, gente, como eu falei para vocês, ocorrem todas as células somáticas do nosso corpo. Células somáticas são aquelas células que não vão dar origem às células gaméticas, tá bom? Então, a mitose, ela é um processo contínuo de divisão celular, mas por motivos didáticos, né? Mais uma vez, para melhor compreendê-las,
a gente pode dividir elas em quê? Em fases, que são as fases, né, que eu já falei para vocês, mas é importante eu repetir aqui para que vocês gravem ela. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. O final da mitose, com a separação do citoplasma, é chamado de citocinese, tá bom? E é nesse momento, pessoal, que a célula, eu posso dizer assim, que acontece um estrangulamento e eu tenho, né, a divisão, separação de célula em células filhas, tá bom? Só um adendo aí, um ponto. Então vamos lá, gente, vamos agora para a prófase. Né? Prófase é a fase mais longa da mitose. Dentre aquelas 4 fases, tá? A prófase, que é o início, prófase, que é o início, gente, ela acaba sendo a fase mais longa da mitose. Então, os cromossomos, eles começam a ficar visíveis devido à espirilação e o nucleolo começa a desaparecer. Né? Ocorre uma organização em torno do núcleo, um conjunto de fibras constituindo o chamado fuso de divisão ou fuso mitótico. Vocês vão ver melhor na imagem, tá? Porque aqui eu sei que eu tô lendo aqui para vocês, tentando explicar de uma forma, mas vocês vão conseguir ter essa elucidação melhor através dessa imagem agora, tá? Que eu vou passar aqui para vocês. E nesse momento aqui, vamos pensar que até então o DNA, os filamentos de DNA, né, nesse momento aqui, esses filamentos, eles estão igual aquele macarrão, né, aquele macarrão espaguete que a gente faz, esparramados. E para que a gente consiga ter essa divisão desse material, esses filamentos de DNA, eles têm que se condensar. E quando eles começam a se condensar, eles vão estar formando o que, professora? Os cromossomos. Olha aqui, gente. Os filamentos, né? Esses filamentos de DNA, eles vão se condensar e vão estar formando o cromossomo. O que vai acontecer, pessoal, nesse período? Né? O primeiro momento, eu tenho um aumento no volume do núcleo celular. O núcleo é aquela região que armazena o quê? O material genético. Esse aumento no volume é justamente por conta desse momento de organização celular. Então, os filamentos de cromatina, nesse período aqui, eles começam a se condensar e formar, né, gente, nesse caso, os cromossomos. Os nucleolos das células que estão participando do momento da divisão celular, eles acabam o quê? Desaparecendo. O nucleolo, né, que eu até brinquei com vocês, né, em uma das nossas aulas, que ele seria o núcleo do núcleo, ele acaba o quê? Desaparecendo no momento da mitose. Cada par de centríolo se dirige para um dos polos. Olha aqui, gente, os centríolos são aquelas organelas que estão responsáveis, relacionadas à divisão celular. Então, esses centríolos aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, eles vão para o quê? Eles acabam se dirigindo para os polos da célula, tá bom? Formam-se o quê? As fibras do fuso cromático. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, as fibras formando, tá? Então, a partir desse momento, eu tenho essa formação de fibras do fuso cromático. A carioteca, que é a membrana, né, do núcleo, ela acaba o quê? Fragmentada. Percebe aqui que nessa imagem eu já não tenho mais a imagem do quê? Do núcleo. Né? Esse processo ele vai acontecer no citoplasma da célula. Os cromossomos, eles ficam presos aonde? As fibras do fuso, como vocês conseguem ver aqui na imagem. Tá? Então, isso aí é um ponto bastante importante com relação a essa primeira fase da mitose, a prófase. E, gente, um outro ponto, né? O núcleo, ele absorve água, né? Aumenta de volume e a carioteca, ela acaba se
desorganizando. Por isso, né, que a gente tem, né, o desmanche da carioteca, digamos assim, né? Eu falei que é o fragmento da carioteca. E assim, no final da prófase, curtas fibras do fuso, provenientes dos centrosomos, que estão relacionados, pessoal, aos centríolos, une-se aos centrômeros. Tá? Os centrômeros é essa região aqui, pessoal, que eu falo que ela é mais estrangulada do cromossomo, tá? Cada uma das cromátides irmãs ficam ligadas a um dos polos da célula. Percebam aqui, ó, as cromátides irmãs, elas acabam o quê? Ficando ligadas a um dos polos, né, da célula. Vocês vão perceber, né, essa disposição aqui e essa ligação, né, dessas cromátides que depois elas se separam. Aí vimos, né, vimos a prófase, agora a gente vai ver a metáfase, né? Então, nessa fase aí, metáfase, meio, né, os cromossomos encontram-se alinhados em um mesmo plano na região equatorial, gente. Professora, mas a biologia com a geografia, sim, lembra da linha do Equador? Então, a gente também tem, né, esse plano equatorial, essa região equatorial na biologia. Isso mesmo. Então, os cromossomos encontram-se alinhados em um mesmo plano na região equatorial. Olha aqui, gente, equatorial, né, da célula, né, denominado de placa metafásica ou equatorial. Tá? É porque essa imagem aqui, a célula, ela tá como se ela estivesse em pezinho aqui, né? Quando a gente fala de linha do Equador, a gente fala assim. Mas não tem problema não. As cromátides irmãs ainda estão unidas pelo centrômero. É mais um ponto aí, tá? E no citoplasma verifica-se intensa movimentação de partículas e organelas que se dirigem equitativamente, ó, equacionalmente igual, né, para polos opostos da célula. Tá? Então, a gente também tem partículas e organelas, né, que foram multiplicadas na parte da intérfase, que nesse momento também, além das cromátides irmãs, estão indo para polos opostos da célula, região, né, polar. Aí a gente tem uma terceira fase, que é a anáfase, né? O centrômero de cada cromossomo duplicado divide-se longitudinalmente, separando as cromátides filhas, né? Na imagem anterior, elas estavam coladinhas e nessa imagem elas já estão o quê? Separadas, anáfase, separação, tá? Passam a ser chamados cromossomos filhos e são puxados para os polos opostos da célula, orientados pela fibra do fuso. Ó, mais uma vez, essa fibra aqui do fuso, né, ela vai estar puxando cada cromátide dessa. E quando os cromossomos filhos, eles atingem os polos das células, terminam o que a gente chama da fase anáfase. Cada polo recebe o mesmo material cromossômico, uma vez que cada cromossomo filho possui o quê? A mesma informação genética. Aí a gente já vai ter a última fase, que é chamada de telófase ou telofase, né? Que é o último ponto da mitose, né? E nesse caso, os cromossomos filhos, eles atingem os polos. Perceberam aqui, ó? Eu posso dizer assim que aqui eu já tenho o quê? Uma certa divisão, né? E eu tenho, nesse momento aqui, o desaparecimento desse fuso mitótico, a reorganização da membrana nuclear, ela volta, né? Aquela membrana que até então ela tinha sido fragmentada, a descondensação dos cromossomos, porque eles não vão ficar cromossomos nessa formação sempre, né? E eu vou ter também, nesse período, o reaparecimento dos nucleolos.
As células filhas, elas vão se separar e duas células filhas são formadas e contêm o mesmo número de cromossomo que a célula inicial a originou. Tá? Aí a gente vem um outro ponto aqui, que é a citocinese, tá? A partição, né, em duas cópias é chamada de citocinese, tá? E ocorre de fora, tá? De fora para dentro. É como se a célula fosse estrangulada e partida em duas aqui. Perceba aqui, né, esse estrangulamento de fora para dentro. Ó, de fora, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer certinho, de fora para dentro. Perceba que a citocinese é, na verdade, a divisão do citoplasma, porque a partir do último momento, que é a telófase, né, do último ponto da célula, a célula tem que voltar com a sua estrutura original. Aqui nessa fase aqui, ó, perceba que a gente tinha o quê? Os cromossomos. Aqui a gente já vai ter o quê? A cromatina, né? Ela já vai estar solto, o DNA ele já vai estar o quê? Esparramado no caso, na carioteca, na membrana nuclear. Tá vendo? E essa célula aqui, ela é cópia da célula mãe, tá? Ela acaba sendo, né, cópia da célula mãe. E essa divisão, que a gente fala que é a citocinese, ela já pode, né, acontecer, tem início já na anáfase, naquela fase da separação das cromátides irmãs, dependendo do tipo celular, tá bom? Então, a gente viu de uma forma geral a divisão da mitose nos animais. E nos vegetais, professora? A mitose na célula vegetal. A mitose na célula vegetal, ela também vai compreender os mesmos períodos que vocês já viram na célula animal, prófase, metáfase, anáfase, telófase, só que tem uma situação, gente. As células vegetais, além da membrana plasmática, elas têm o que a gente chama de parede celular. Então, vai ter uma diferença, né, na hora da divisão celular. Então, na mitose de células de vegetais superiores, basicamente, duas diferenças podem ser destacadas em comparação com a mitose que acontece aonde? Na célula animal. A mitose, ela ocorre sem centríolos, enquanto na célula animal a gente tem um centríolo, as fibras, né, do fuso, centrosomo. Na mitose da célula vegetal eu não tenho. E a partir de certos locais correspondentes aos centrosomos, irradiam-se fibras do fuso. Perceba aqui nessa irradiação, né, das fibras do fuso, uma vez que não há centríolos, então não vou ter o quê? Eu não vou ter uma áster, como eu vi aonde? Como eu vi, né, nesse caso, como foi visto nas células dos animais, processo de divisão de células de animal. Por esse motivo, disse que a mitose em células vegetais, ela acaba sendo do tipo anastral, porque eu não tenho os centríolos, mas ela vai acontecer, ela acontece, ela ocorre, tá? Percebam aqui, né, a duplicação, deixa eu mostrar aqui, a duplicação dos cromossomos, toda aquela etapa que acontece na mitose vai acontecer, só que a diferença aqui, gente, está relacionada à parede, deixa eu mudar aqui a cor, a parede celular. No momento que a célula ela tem que se dividir em duas, percebam aqui, ó, no momento que a célula tem que se dividir em duas, tá? E no caso da citocinese, tá? A citocinese, ela é o quê? Ela é centrífuga e ocorre, podemos dizer assim, do centro, como vocês estão vendo aqui, ó, do centro para periferia, que é para fora da célula. Esse movimento é progressivo, né? Então a placa celular cresce, que é essa plaquinha aqui, ó,
ela cresce em direção à periferia e, ao mesmo tempo, no interior da vesícula, ocorre deposição de algumas substâncias, entre elas pectina e hemicilulose, ambos polissacarídeos que estão relacionados, pessoal, à formação também, né, da parede celular. Então, a diferença da mitose da célula vegetal para a célula animal é que na célula vegetal a gente tem o que a gente chama de parede celular, tá bom? Então, isso aí é um dos pontos que vocês têm que ver, é um dos pontos que vocês vão ter que elucidar, que saber, né? Principalmente essa diferença, mas as fases, elas são iguais, né? Quais são as fases? Eu vou passar aqui mais uma vez aqui aquele macete para vocês, né? Prometa, Ana, telefonar. Eu sei que hoje quase ninguém telefona, a gente acaba mandando mensagem, áudio, né? Mas poucas pessoas ainda são de receber a ligação, mas fica a dica aí, né? Então, prometa, de prófase, me, né, de metáfase, ana, de anáfase, e telo, né, de telefonar, telófase. E o último ponto, né, que vai acontecer dentro dessas 4 fases aí da mitose é a citocinese, que é essa divisão do citoplasma celular. Isso aí, gente, vocês não podem esquecer. Principal diferença da mitose animal para a mitose do vegetal é que na mitose do vegetal eu não vou ter o quê? Os centríolos, né? Eu não vou ter a organela, os centríolos que vão estar reorganizando, digamos assim, os cromossomos daquelas células. E na célula vegetal, eu vou ter o que eu chamo de parede celular, tá? Eu vou ter a parede celular. Então, a citocinese ela vai ser diferente da célula animal, porque na célula animal a citocinese ela acontece como se fosse um estrangulamento da célula, ela vai se estrangulando de fora para dentro, e aí eu tenho o quê? A formação de 2 células. E no caso da célula vegetal, já é diferente, é do centro para fora, tá? É só uma dica aí. E é isso aí, pessoal. Já já eu volto com vocês, tá? Para a gente continuar a nossa aula. Até mais!